Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 6. Juízes, capítulo 2, verso 6 em diante. Glória a Deus. Diz assim: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos e foi sepultado na terra de sua herança em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, ou morreram, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor e que ele havia feito o que ele havia feito por Israel. Querido Deus, não anulando a oração do teu filho, mas que o teu Espírito Santo nesta noite, que prescruta, que conhece, que sabe a dimensão, os desejos e a vontade de cada um nessa noite, te peço, Senhor Jesus, que cada um dos irmãos que estão aqui sejam alimentados por essa palavra nessa noite, e que ao sair daqui saiamos incomodados, saiamos, Senhor, com o desejo não de pecar, mas o desejo de viver uma vida em santidade com o Senhor. E te peço nessa noite que toda a atmosfera pesada sobre esta congregação, damos uma ordem como igreja do Senhor Jesus na terra, e a todo o poder que foi outorgado para nós, damos uma ordem que seja aberta agora em nome de Jesus. Toda a atmosfera que prende nessa hora em cima, Senhor, desta congregação, e em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra seja livre, que venha o rema nessa noite, a palavra revelada, que faz com que teu povo seja alimentado, e que toda a graça de Deus, que é o favor de Deus para a igreja do Senhor, vencer sobre a terra situações que aos olhos humanos não se pode vencer ou suportar. E sobre essa palavra nós ministramos sobre teu povo, no nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Diga amém. Diga graças a Deus. Tome assento, vamos sentar. Meus amados, quando Deus chama a Josué, o povo estava nessa situação aqui, abatidos, sem força, desanimados, sentados e perguntando: e agora? O que é que nós vamos fazer? Com certeza um perguntava para o outro, depois daquele episódio, irmãos, de Moisés ter falecido, ter morrido. Só para você ter uma ideia, Moisés, irmãos, era um grande líder de Deus, e que estava liderando ali o povo de Israel. E o povo, irmãos, ficou acostumado com aquele grande homem, um homem que orava, Deus respondia às suas orações com grande poder e grande glória. E aí, irmãos, aquele homem, Josué, aceita então um tão grande desafio de conduzir o povo de Deus. Mas, irmãos, aqui em Josué, aqui em Juízes, quando a história de Juízes começa a ser escrita, e começa-se então a se falar aqui na vida de Josué. Fala-se então que Josué, irmãos, havia conquistado muitas coisas
por ele ter sido um grande homem de Deus, por ele ter sido obediente à voz de Deus, por ele ter sido, irmãos, um grande general de exército, um homem, irmãos, grandemente usado pela mão de Deus. E agora, irmãos, Josué é lembrado por aquela nação que está ali, aquela geração, e diz: olha, nossa geração, ele provou realmente o grande poder de Deus pela vida desse homem. E agora Josué, irmãos, também morre, e agora entra uma outra geração. Diga geração, diga outra geração. É como se fosse, irmão, se eu tivesse morrido e viesse a geração do Israel Davi, o meu filho. Só que esta geração, irmãos, que veio depois, a Bíblia está dizendo aqui que era uma geração que não conhecia, diga conhecia, ela não conhecia o Senhor e nem os seus feitos. Olha só, irmãos, aqui no versículo 10, diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, ou seja, aquela geração morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Mas olha só, irmãos, Deus sempre está dizendo assim: olha, dispõe, levanta-te, ergue-te, vai em frente, ser forte, ser corajoso, eu estou contigo, não temas, vai adiante. Não é assim que Deus fala para a gente, irmãos? Só para você entender, na Bíblia existe 365 não temas. Todo dia, irmãos, quando nós levantamos de manhã, né, nós nem precisamos levantar desanimados, porque se ao lermos a palavra de Deus, ela está dizendo para nós todos os dias: não temas, não temas, não te espantes. Diante dessa palavra aqui, irmãos, o que quero dizer para vocês? Que aquele grande homem, ele deixa um legado, ele deixa uma herança. De quê? De que através da sua liderança, o povo de Deus conheceu os feitos de Deus, conheceu quem era Deus. Infelizmente, queridos, na minha família, eu não tive o mesmo privilégio. E Deus me salvou, eu tinha pouca idade, era um adolescente ainda, comecei então a conhecer a Deus e os seus feitos. Deus me levou então para um seminário, para aprofundar ainda um propósito que Deus tinha na minha vida. E ali aprofundei o conhecimento ao Senhor. Diga conhecimento. Meus amados irmãos, o povo ali, desta geração de Josué, depois de Josué, não conhecia. Veja bem, não conhecia ao Senhor. Para se conhecer algo, queridos, é preciso esmerar-se, é preciso esforço, é preciso pesquisa, é preciso, irmãos, suar, é preciso, irmãos, trabalho. E o povo não queria ter essa dedicação. O povo não estava naquela geração querendo esse compromisso de estar buscando a Deus e nem buscando o conhecimento sobre Deus. Alguém já diz que o conhecimento liberta, não é isso, irmãos? Não é isso, queridos? Já ouviram falar? O conhecimento tira a gente da ignorância. Olha só o que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para conhecermos alguma verdade, é preciso, irmãos, todos os dias pesquisarmos, estudarmos. Por exemplo, nós que aprendemos matemática, nós tivemos que estudar, tivemos que batalhar para conhecer essa matéria. Olha, por exemplo, o Valdo é advogado, mas não foi assim tão fácil. O Valdo teve que estudar, teve que fazer uma faculdade, não é? Teve que passar na prova do vestibular, teve que fazer a faculdade, teve que fazer a prova da OAB para se tornar um advogado.
E para conhecer a Deus, irmãos? Para conhecer a Deus, é preciso nos esmerar também. Olha o que Paulo está falando para os obreiros, irmãos, ali com Timóteo. Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem o que, irmãos? A palavra de Deus. Então ele está dizendo assim, olha, não vai ser fácil. Procura apresentar-te a Deus. Procura, essa palavra procurar no grego, quer dizer assim, olha, esforça-te, corre atrás. É essa palavra, irmãos, na etimologia da palavra, na profundidade da palavra, Paulo estava dizendo para Timóteo, olha Timóteo, leva a tua equipe a conhecer, leva a tua equipe a estudar, a se esmerar. Por quê, irmãos? Porque ao se pregar a palavra de Deus, é preciso conhecê-la de forma o quê? Profunda. Olha, se você for fazer uma faculdade de teologia, uma faculdade leva em torno de 4 anos. E você vai fazer ainda um PhD, você vai fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado e assim vai. Então, irmãos, isto para a gente que quer se aprofundar mais na palavra do Senhor Deus, no conhecimento. Mas a Bíblia está dizendo que este povo que está aqui, olha o versículo 10, o que está falando aí, o povo não conhecia a Deus. Está aqui ainda, irmãos. Depois que toda aquela geração foi reunida, a geração de Josué, seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor e nem seus feitos. O que foi que aconteceu, queridos? Será que a geração de Josué não ensinou os seus filhos? Eu estava vendo, irmãos, pesquisando essa palavra aqui, e a tendência, olha aqui para mim, a tendência nossa, minha e de você, é cair numa coisa chamada comodismo. Diga comodismo. O que é comodismo, querido? É você ficar relaxado, relaxar-se, não se esmerar e não se esforçar. Essa é a tendência de cada um de nós. Mas Deus ficou muito triste, irmãos, com aquela geração que ficava acomodada. Eu ainda não comecei a falar ainda da mensagem, eu vou entrar agora mais profundamente. Eu tenho plena certeza que Deus, Ele trouxe essa palavra para nós, para que nós nos levantemos enquanto é dia. Porque, irmãos, a tendência do cristão, às vezes, a tendência do povo de Deus é ficar acomodado. Olha, eu fiquei aí sabendo que tem uma congregação aí, uma igreja, tenho muitos amigos pastores em Belém, no Brasil, tenho muitos amigos pastores, e a gente se comunica muito. E tem uma igreja, irmãos, que o povo estava acostumado, olha só, não é que seja errado isso aqui, não é errado, mas o povo estava acostumado do pastor ir buscar em casa. Quando o ônibus não conseguiu mais ir, quando não teve mais ônibus, então o povo desanimou. Muitas pessoas que esperavam o ônibus ir lá buscar, não foram mais. Eu andei visitando, irmãos, umas igrejas aqui no Baixo Amazonas, e eu estava ali em Curralinho, por ali, e você sabe que na hora do culto, eles não têm esses privilégios que nós temos aqui. E a gente olha e vê os irmãos chegando nos barquinhos, irmãos. Nesse tempo, eu era o obreiro da Assembleia de Deus, e fomos fazer uma visita lá. E os irmãos chegando, irmãos, os obreiros chegando com de paletó, remando com sua esposa e seus filhos. E eu fiquei pensando, digo, meu Deus, eu fiquei envergonhado com aquela situação. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos carro, nós temos Uber, nós temos ônibus, nós temos bicicleta, nós temos moto, e a gente diz assim, poxa, essa chuvinha veio aí, e eu não vou para a igreja, eu não vou para o culto. Teve um culto terça-feira aqui,
Até que o pastor Igor estava falando, terça-feira, irmãos, nas terças-feiras, nós estamos com a igreja naquela metodologia da mesa. Quem já veio aqui nessas terças-feiras? É bom, não é, irmãos? É porque a gente se aproxima mais. Enquanto isso não acontecer, a gente olha para uma pessoa, às vezes, e começa a moldar uma coisa que não é correta. Começa a querer compreender como a pessoa é, às vezes sem dialogar. E essa metodologia da mesa, irmãos, falando de amor, de companheirismo, falando de solidariedade, falando de dar, é importante. Mas nessa terça-feira deu um pouquinho gente aqui. Bem pouca gente. Bem, cada um tem a sua história, cada um tem a sua palavra, cada um tem sua justificativa, mas o certo é, queridos, eu não estou falando nem me congregar, eu estou falando em fazer aquele que chamava antigamente, né, o culto doméstico em casa. Alguém já fez um culto doméstico em casa? Olha, irmãos, quem mantém esse trabalho do culto doméstico em casa não é ultrapassado, porque a nossa casa, a igreja, ela inicia-se onde? Dentro da nossa casa. A gente imagina assim, eu vou ao culto domingo, tá certo, mas o culto, ele já começou quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, lá atrás. O culto começou lá, irmãos. Nós viemos para a casa do Senhor, dentro de uma extensão na casa do Senhor. Mas quando saímos aqui, o culto continua. O culto continua no trabalho, o culto continua em casa. Amém, queridos? Olha só, uma geração que não buscava o Senhor. Eu vou falar para vocês aqui, e vai começar a tocar nas nossas vidas essa palavra aqui. Se você tiver bem atenção, se você tiver antenado aí, vai falar com a gente essa palavra de Deus. Efeitos da acomodação. Diga, efeitos da acomodação. Olha, Provérbios capítulo 24. Quem tem Bíblia aí, vamos ler? Só os irmãos que não têm Bíblia, eu convido os irmãos que não têm Bíblia a lerem aqui, no Data Show, tá? Provérbios 24, 30 a 34. Você vai ver, irmãos, como é a característica, como é a vida de uma pessoa acomodada. 24, do 30 a 34. Diz assim: passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. 31. E eis que toda estava cheia de cardos, de espinhos, e a sua superfície coberta de, diga, urtigas. Diga, tudo estava cheio de mato. E a sua parede de pedra estava derrubada, ou seja, o seu muro estava derrubado. Que mais? O que tendo eu visto, o considerei, e vendo, recebi a instrução. Pare aqui. Quando o sábio, ele olha aquele quintal daquela pessoa, quando olha, irmãos, o terreno daquela pessoa, ele viu aquele terreno cheio de mato, cheio de urtigas, viu um muro caído, era como se fosse uma coisa largada. Assim que está dizendo. Então, quando ele viu, ele teve uma lição. Diga, teve uma lição. Vamos lá? Um pouco de sono, adormecendo um pouco, e cruzando as mãos, outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Olha, essa última palavra, ela vai ligar com o resto do que eu vou ler em Juízes. O que vai ler em Juízes é doloroso, irmãos. Mas Deus, Ele é tão sábio, que Ele nos desperta nessa noite, a buscar o Senhor, a largar o comodismo,
a não fazer como este homem, irmãos, que largado, relaxado, deixou o seu terreno, deixou sua casa, deixou o seu quintal sujo, e aí está dizendo: assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão. Queridos, Deus nessa noite não quer nos levar e nunca quis nos levar a nenhum emocionalismo, apesar de nos emocionarmos às vezes numa mensagem, porque nós temos intelecto, querido, nós temos uma alma, mas o objetivo de Deus não é nos levar a esse estado, é nos conscientizar de estarmos despertados, irmãos, para aquilo que Deus quer. Uma pessoa acomodada, vocês viram que a nação, que a geração que veio, não procurou conhecer o Senhor. Aí vocês vão ver qual foi o resultado daquela nação depois de Josué. Aí é que vai morar o segredo daquilo que nós vamos falar aqui. Há uma necessidade, queridos, de nós ensinarmos os nossos filhos. Eu moro no APU, lá no APU. E no APU, irmãos, esses dias, ele está assim, parece uma Sodoma. Você não consegue andar com a sua família. É as pessoas urinando ao vivo, assim, ao vivo. É gente se prostituindo ao vivo, assim. E como eu moro no APU, eu conheço muitos cristãos de outras igrejas. E é uma tristeza quando a gente vê um cristão fantasiado, irmãos, de demônio, com aquele chifre, passando para o carnaval. E o propósito que Deus tem para nós é orar por esse povo, é orar por esta geração que está aqui, porque o que pode vir depois, irmãos, seja tão dolorido, que não dará tempo para se explicar. Hoje, nós nos explicamos, por que não vamos ao culto? Olha só, a intercessão colocou um alvo de oração para essa igreja. Quem gosta de orar, irmãos? Isso é chamado torre de oração. Você acredita que ainda teve pessoas que se justificaram para não entrar na torre de oração? Porque talvez o horário era um horário meio impróprio. A oração, queridos, ele é o fôlego da alma. Posso orar na torre? Fora da torre também. Mas quando Josué, irmãos, tocava a trombeta, o povo estava junto com Josué. Amém, irmãos? Hoje o Josué não está aqui, mas nós temos aqui um Josué, o homem de Deus desse lugar, em que nós precisamos todos os dias rever, irmãos, aquilo que nós estamos atendendo nessa igreja. Deus nos plantou aqui, nesse lugar. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito na nossa vida aqui. Deus tem um plano na nossa vida. Você não está sentado aqui, acomodado e sem fazer nada. Vocês sabem que eu estou no diaconato. E quando eu olho para cá, irmãos, para todos vocês, eu sinto Deus clamando no meu coração, que precisa de quê, irmãos? De trabalhadores para onde? Para a seara de quem? Do Senhor, do Mestre Jesus. O Senhor Jesus, a sua obra precisa de trabalhadores para a sua seara. Mas quando eu reúno a minha família, irmãos, reúno a Dalit, reúno o Davi, eu tenho um filho no exército, lá em Curitiba, sempre estou falando com ele, e sempre, irmãos, injetando no coração deles esse amor pela obra do Senhor Deus, ensinando a palavra de Deus, porque esta geração aqui vai passar, irmãos, e vai vir a geração aí, olha, eu preciso me preocupar com isso, eu preciso ensinar a palavra de Deus dioturnamente. Para quem? Para esta geração que virá. Olha aqui, irmãos, nós estamos num culto aqui, tem uma geração que vai vir, está aqui do lado, com a irmã Luciana, essa guerreira, essa batalhadora, junto com a irmã, a esposa do irmão Mauro, irmã Eliene, junto com uma equipe aqui. Você está orando por essa geração que está vindo aqui?
Nós aqui, irmãos, quando eu estou aqui quando eu estou aqui na congregação, irmãos, durante o dia, eu estou orando por esta geração que está vindo. Você sabe por quê? Porque tem aí, irmãos, discípulos do diabo, trabalhando dioturnamente na pedofilia, incutindo, irmãos, na mente dos nossos filhos, outras coisas que não é a palavra de Deus. Você está entendendo? Eu não sei o que aconteceu com esta geração, mas essa geração não conhecia nem a Deus e nem a seus feitos. Por que eu coloquei esse texto de Provérbios que estava aqui? Porque eu quero falar dessa palavra, chamado acomodação. Em primeiro lugar, o que faz a acomodação? A acomodação, irmãos, ela tira a nossa visão. Visão é diferente de viver por vista. Porque quem tem visão de algo, olha só, irmãos, quem é o empreendedor, quem tem a visão de algo, ele não está vendo aqui, porque nasce primeiro aqui, ó. Entendeu, queridos? Ela nasce aqui. Mas uma pessoa que não tem visão e vive pelo que ela vê, o que ela vê? Ela vê então impossibilidade. Ela vê problema. Enquanto quem tem visão vê o problema, uma oportunidade de crescer, irmãos. Vocês sabem disso? Quem sabia disso aqui? Ah, irmãos, eu estou vivendo. Eu, o pastor Igor, o pastor Aldo, irmãos, durante o dia são muitas pessoas telefonando para a gente. Problemas inúmeros, problemas de separação, problemas de briga em casa, problemas de pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão perseguidas. Qual é a nossa palavra? Querido, busque a presença de Deus, vá para os pés de Deus, não tire a sua vida. Olha, irmãos, são pessoas que não ligam, olha, eu estou com a arma na cabeça agora. Assim, irmãos, a vida nossa de pastor não é brincadeira. Todos os dias quase acontece isso. Olha, sabe onde eu estou agora? Eu estou aqui naquela passarela ali em Marituba. Vou me jogar de lá. Olha só, irmãos. E a gente está aqui em Castanhal. Calma. O que você está vivendo? Olha, eu estou passando por essa tribulação. Faz o seguinte, pega a tribulação e vai para os pés de Deus, querido. Ora a Deus. Então é uma oportunidade de você crescer. E a gente vai conversando, vai orando. Mas essa é uma pessoa que não tem visão. Porque quem tem visão, ela olha o problema e vê no problema uma oportunidade de quê? De crescer, queridos. Não é uma oportunidade de desistir, nem de se matar. Eu creio que, eu estou olhando para vocês aqui, eu estou vendo aqui profissionais, eu estou vendo pessoas aqui trabalhadoras, mulheres, as nossas mulheres aqui, mulheres batalhadoras durante o dia e tal. Mas olha, irmãos, eu sei que vocês têm muitos problemas demais, grandes problemas. Mas nós pastores, irmãos, temos os nossos problemas e ainda tentamos resolver o problema de outros. Não é brincadeira. Às vezes, irmãos, como eu moro no APU, lá no APU tem uma floresta muito grande. Às vezes, irmãos, eu corro para lá e vou orar sozinho. Com muitas coisas. Meu Deus, esta pessoa está pedindo essa orientação. Eu já esgotei, irmãos. Às vezes a gente esgota todos os nossos recursos de aconselhamento pastoral. Tudo que a gente aprendeu na academia. E tudo que, assim, irmãos, a gente tem de experiência. Só resta uma coisa: orar a Deus. Segundo, olha aqui, irmãos, o que a acomodação faz. Eu estava numa reunião do ministério, lá em Belém, e o pastor Flávio nos surpreendeu. O pastor Flávio era o pastor das missões. Ele nos surpreendeu nesse dia. Ele mandou todo mundo se levantar e disse assim: olha, se levantem e peguem aqui. Assim, ó. Aí todo mundo em pé, pegou aqui assim. Você está pegando firme aqui assim? Sim.
Largue agora. Ele disse: olha, o estado de como você está no seu corpo físico demonstra a realidade de como você está cuidando do seu corpo. Entenderam o que eu falei, queridos? Entenderam o que eu falei, queridos? E nós ficamos ali, irmãos, era a gente que fazia assim e queria se esconder. Ou seja, a nossa acomodação, ele nos leva, prestem atenção, ele nos leva a ficar num estado tão inerte, que a gente fica com o peso fora daquele peso que o nutricionista, que o preparador físico estabelece numa massa corporal para nós. Daí, irmãos, vem sérias consequências dessa situação. Olha, vem devido ao peso está acima do normal. Olha aqui, irmãos, isso significa que eu posso ter um infarto a qualquer momento. Problema de coluna. Olha, o reumatismo que eu trato, ele degenerou, irmãos, aqui, ó. Antes dessa cirurgia que eu ia fazer aqui, o médico ia fazer essa cirurgia daqui, só que por aqui, ó. Ele disse assim: olha, eu não quero fazer essa cirurgia, porque é uma cirurgia de risco. Mas você vai ter que baixar de peso. E eu não estava tão pesado. Eu só estava, irmãos, com 89 quilos. Para a minha altura de 1,75, o meu peso ideal é 74 quilos. Meu Deus, e agora? E aí, irmãos, fui orar. E aí, sabe com quantos quilos eu estou hoje? 73 quilos. Amém, queridos? Isso, através de esforço. Eu saí de um comodismo, porque quando eu estava lá na igreja do APU, é porque não dá para mostrar para vocês aqui. Eu tomava tanto corticoide que eu estava com 90 quilos. Eu estava todo inchado. Retenção de líquido. E Deus foi muito bom comigo, irmãos. Também, irmãos, lá no APU, a gente fazia aquele churrasco de tripa, porque a gente trabalhava lá lá na congregação. Irmãos, era churrasco de tripa, aquelas tripas grossas, você sabe que tem dentro, né? Aquela gordurada, irmãos, era feijoada com aquilo. Meu irmão, Deus teve muita misericórdia de mim. Essa acomodação, irmãos, ela traz isso, olha, perda de visão, não é ficar cego assim, ó. Não, é a perda do que você está olhando pela fé. Isso acontece, queridos. E passamos só a olhar o que está diante de nós. Depois vem essa obesidade. E aí chega no que, irmãos? Na murmuração. Toda pessoa acomodada, ela é uma pessoa murmuradora. Diga murmurador. Diga murmuradora. Olha, eu estou pedindo para você repetir isso aqui, porque na neurociência, quando a gente começa a estudar, a repetição de palavras faz com que as palavras cheguem também no nosso subconsciente. E deixa a gente, olha, mais antenado, entendeu? Por isso que a gente pede para vocês repetirem. O que é murmuração, queridos? Murmuração, eu estava conversando com o pastor Igor, ele estava dizendo que a murmuração, irmãos, é uma oração demoníaca. A oração é um alimento para o diabo. Quando uma pessoa murmura. Aí eu fui pesquisar o que é a palavra murmuração. A palavra murmuração, irmãos, ela não é só uma reclamação. Ela é uma junção de duas coisas. Reclamação misturado com disseminação de contenda e fofoca. Isso é uma murmuração.
E a palavra reclamação? Eu vou dividir aqui, tá? Vamos aprender? Palavra reclamação. Reclamar. Ou seja, clamar 2 vezes. Você já viu alguém reclamar assim? Oh, meu Deus, esse dia está uma desgraça. Toda vez que uma pessoa reclama, ela está estressada, não é? Tem pessoas antipáticas, que além de antipáticas, elas reclamam demais. Reclama do marido, reclama da comida, reclama dos filhos. Eu já vi, irmãos, olha, criança. Vocês sabem que eu estava aqui, eu era aqui do Ministério Infantil. Eu cansei de ouvir criança dizer assim: olha, meu pai me chamou de lixo. Várias crianças, querido. O meu pai me chamou, desculpe a expressão que eu vou usar aqui, o meu pai me chamou de cocô. Disse que eu não presto para mim, pastor. Anda dizendo isso para mim lá em casa. Olha, uma pessoa que reclama, ela atrai 2 vezes maldição para ela. 2 vezes. Não é para os outros, ela atrai para si. Por isso, irmãos, que reclamar tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado com isso aqui. Tem gente que está trabalhando e reclama do patrão. Esse patrão é um desgraçado, é um miserável. Ele está o quê? Reclamando. Aí quando ele se junta com o outro aqui, ó, aí ele está murmurando. E a murmuração, irmãos, é algo que Deus odeia. Deus não tem, no coração de Deus não cabe isso. Ou seja, mas Deus não gosta, Deus abomina isso aí. Isso é coisa de uma pessoa acomodada. Porque olha, irmãos, se está chovendo, se eu não tenho carro, eu quero ir ao comércio. Eu preciso do quê para não me molhar? Um guarda-chuva. Mas não é reclamar da chuva. Essa desgraça, está vendo só, essa chuva, essa miséria de chuva. Quando uma pessoa fala assim, ela está falando 2 vezes contra si. Ela está atraindo para si reclamação. Eu vou terminar essa mensagem voltando lá para Juízes, para você ver qual foi o final daquela geração. Vamos abrir 2 Samuel, capítulo 11, versículo de 1 a 5. Nós vamos estar vendo aqui, irmãos, uma lição para nós, de uma pessoa que entrou num estado de comodismo. Eu estava aprendendo, irmãos, sobre algumas entrevistas do RH, nos recursos humanos. Até uma pessoa, para fazer uma entrevista, irmãos, ela não pode estar assim, ó, nem assim. Ela tem que estar ereta, sentado ereta, porque assim, ou assim, demonstra descaso. Olha só, irmãos, para vocês verem como é a coisa. Uma pessoa que ela está despertada, uma pessoa que ela está animada, uma pessoa, irmão, que ela vibra. Como é que ela está, irmãos? Ela espelha o quê? Ela transmite o quê? Transmite vida. Não é isso, irmãos? Quem é empresário aqui, né? O empresário, qual é o estilo de funcionário que você quer? É um murmurador ou é uma pessoa que está animada, que está motivada, irmãos? Ah, pastor, porque eu tenho uma venda de banana bem aqui, mas surgiu 3 vendas de banana bem aqui também. Irmãos, essas 3 vendas de bananas que surgiram aqui do meu lado, elas são para nós um estímulo para melhorar a minha venda. Vocês sabiam disso? Para melhorar a minha entrega, para melhorar, irmãos, o meu produto. Não é, irmãos, não é uma situação
para a gente desanimar e sair correndo com medo. Que nada, irmãos, a minha banca de banana, irmãos, é a melhor. Amém? Mas uma pessoa, irmãos, acomodada, o que ela faz? É uma perdedora. Vamos lá. Olha aqui. Capítulo 11, versículo de 1 a 5. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu onde? Em Jerusalém. Uma tarde levantou Davi da cama e foi para onde, irmãos? Passear pelo terraço do palácio. E viu lá embaixo uma mulher muito bonita, tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. E disseram-lhe, é Betseba, filho de Eliã, e mulher de Urias o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de purificar-se da impureza da menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava então grávida. Olha o que aconteceu. Pode deixar aqui um instantinho. O que é que estava de errado Davi descansar? Nada. Não tinha nenhum erro. Mas, por trás daquilo que eu estou explicando para vocês, tem uma mensagem de Deus para nós. Você sabia disso? É aqui que entra a situação, irmãos. É a revelação da palavra de Deus que faz com que eu me alimente. Você está entendendo? O problema não foi aquele de Davi estar descansando da guerra. O problema também não era dele passear ali pelo palácio. O problema é que ele baixou a guarda. Ele acomodou-se. Quando a gente se acomoda, a gente vai perdendo, irmãos, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Você quer ver a gente estar despertado nas coisas de Deus? É a gente manter um ritmo de oração forte. O que é de oração forte? É todos os dias nós mantermos uma disciplina de oração ao Senhor. A nossa visão, irmãos, continua sendo uma visão de águia. O que aconteceu? Ele se acomodou. Quando ele se acomodou, que ele olhou lá embaixo aquela mulher, e com certeza era uma mulher muito bonita, surgiu no coração um desejo de possuí-la. E aí o que aconteceu? Ele executou, irmãos, aquele desejo que estava no seu coração. Olha, nessa noite aqui, Deus, Ele está trazendo para alguém nessa noite aqui, um despertamento. Por quê? Porque a acomodação, se ela se instalar, irmãos, ela como se fosse assim um carrapato, ela vai sugando o sangue e vai sugando as forças da pessoa. Está aqui o Davi. Ele se acomodou, pecou e depois veio as consequências para ele. O que é que Deus está tratando conosco, irmãos, aqui nessa noite? É que eu preciso ter muito cuidado no meu dia a dia, para que eu não me acomode, para que eu deixe de estar entendendo o que Deus está querendo na minha vida. No tempo dos juízes, irmãos, pelo fato de acontecer isso aqui, o resultado daquela geração foi essa aqui. Vamos abrir lá de novo em Juízes. Enquanto vocês abrem Juízes, a moça aqui vai abrir para mim, para finalizar, Salmo 119, versículo 67. Mas nós vamos ler
esse texto aqui de Juízes, no capítulo 2 de novo, e o verso 11, diz assim: então, olha só, irmãos, depois que eles não conheceram a Deus, olha só a atitude. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e prestaram cultos aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam, e os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Olha só, irmãos, eu não vou ler tudo, meu tempo já está ali. Palavra de Deus, revelação de Deus para o nosso coração. Quem aqui, irmãos, tem um compromisso com Deus, fez um compromisso com Deus, fez uma aliança com Deus? Nós fizemos uma aliança com Deus, e todas as vezes, irmãos, que nós quebramos essa aliança, entristece o coração do Pai, entristece o coração do nosso Deus. E Deus, pela palavra de Deus, Ele tem uma metodologia. Não é que Deus goste de ver o sofrimento de alguém, mas Deus, Ele, através do meu comodismo, para que eu me desperte, Deus pode, queridos, usar de alguma coisa, de algo, para fazer eu me despertar. Olha, você já viu como é uma pessoa, quando ela sai de um acidente, o carro dela bateu, virou, ela não morreu? Como é que essa pessoa é? Geralmente, ela dá mais valor na vida dela, não é verdade? Olha, realmente eu nasci de novo. E o que é que você pretende fazer agora? Agora eu vou baixar de peso. Agora eu vou amar a minha esposa. Tratava mal a esposa, tratava mal o marido, dava cascudo nos filhos, né? Falava do pastor, falava do Pedro Coelho, falava de todo mundo, falava do Bolsonaro, falava do Paysandu. Mas agora, irmãos, eu venci aquela tragédia. Parece que muda a nossa mente. Olha, toda vez, você pode ler o livro dos Juízes, o povo se acomodava, Deus permitia que uma nação poderosa viesse para colocar Israel no prumo, para fazer com que Israel se lembrasse que o Deus de Israel era o Senhor Jeová. O que Deus está tratando conosco nessa noite, irmãos, é sair de um certo comodismo, que faz com que a gente fique despercebido das coisas. E com isso nós vamos pagar um preço. Olha, eu não sei daqui, da nossa congregação, do meio que está aqui, quem tem uma doença chamada diabetes. Eu não sei. Tem diabetes, irmãos, que ela vem através das gerações. Meu pai tinha, o médico disse, olha, tem alguém da sua família que tinha diabetes? Tem. Olha, você então é devido a isso. Mas tem outras pessoas que não é por causa disso não. Você sabe pelo que é? Porque nós não cuidamos da nossa alimentação. Comemos muito açúcar, comemos muita fritura. Irmãos, comemos muito hambúrguer com muita maionese. Né? E olha, eu recebi um vídeo essa semana, eu não sei se os irmãos viram, foi até a irmã Fátima que mandou. Como é que se faz, irmãos? Conservas, salsicha, irmãos, é terrível. Como é que faz a sardinha? Olha só,
Quando uma pessoa, irmãos, ela descobre que a sua glicose está alta, então sabe o que está acontecendo? Os seus rins já podem não estar trabalhando mais. Sabe como é que a gente se desperta? Quando a gente vai saber que a gente tem uma diabetes, e a diabetes começa, irmãos, a necrosar o dedo, a necrosar o pé, e vai cortando. Uma vez, irmãos, eu cheguei ali no municipal, e lá no municipal, ali por trás, as pessoas fazem hemodiálise. Meu Deus, eu olhei aquele negócio ali, eu digo, meu Deus do céu, os rins não funcionam. A pessoa vai para a máquina, e na máquina, ela faz com que todo aquele sangue passe por aquela máquina, e tire as impurezas do sangue, porque a função dos rins é fazer o quê? É filtrar tudo que comemos que é ruim. Isto é conhecimento para mim e para você, queridos. E Oséias diz, o meu povo está sendo destruído, porque se lhe falta o conhecimento. E o povo não conhecia Deus, irmãos. O povo não estava conhecendo a Deus, o povo não estava lendo a palavra. Olha o que Deus fala para Josué: Josué, medita na palavra uma vez por semana, amém? Não. Todos os dias da tua vida. Não pende para a esquerda nem para a direita. Tenha o cuidado de fazer tudo conforme Moisés, meu servo, te ordenou. Medita nela, irmãos. Olha cá, olha, irmãos, dia e noite. Para que tenhamos o cuidado, olha, para ter o cuidado de casar direito, de fazer um curso na faculdade, irmãos, que a gente vai fazer e que Deus quer nos orientar. As amizades que os nossos filhos estão tendo, você tem que meditar na palavra, para que você oriente seus filhos sobre as amizades que eles estão tendo. Olha só, irmãos, se nós abandonarmos a palavra, acabou para nós. Existem nações em que as matérias da escola, irmãos, tinha a palavra de Deus, foi tirado essa matéria, irmãos, da palavra de Deus. E sabe que colocaram? Ocultismo, ensinando os nossos filhos a como chegar a um Deus, através de coisas, irmãos, de clamores, de coisas obscuras, que nós não ensinamos. Lá na nossa casa, irmãos, lá na minha casa, eu estou orando, estou me esforçando para isso. Batalho, luto, pesquiso, para que a gente não venha a cair. E às vezes a gente ainda cai, irmãos, em alguma surpresa, em alguma situação. E eu venho, Senhor Jesus, orienta meu coração. A minha esposa é pedagoga, irmãos. Pesquisa, luta. E quando a gente vai ver, o Davi já vem da escola com umas coisas incríveis. Nada contra o homossexualismo. Tenho amigos homossexuais. Tenho que eu gosto, que respeito, irmãos. Porque ser cristão não é tirar, não é fazer com que uma pessoa que seja talvez gay, irmãos, seja tirado também da sociedade assim. Nós precisamos amar o homossexual. O que nós não concordamos são com os atos. E a gente conversa às vezes com amigos homossexuais, a gente ali discute, eles não gostam, né, da posição que a gente tem, né, mas a gente se respeita. Apesar de eu não concordar também. Mas vejam bem, irmãos, o que estava acontecendo aqui nos Juízes. O povo estava sendo levado cativo, irmãos, porque não conhecia e tinha desprezado a Deus. Se nós desprezarmos a Deus, queridos, se eu e você desprezarmos a Deus, Deus poderá usar algo para que eu venha para o prumo. E eu me lembro, lá em Belém, na nossa igreja da IBMA, nós fomos chamados aí à casa de um irmão.
de um irmão, Valdo. Aquele senhor, pela uma diabetes, ele já tinha perdido até o tronco da coxa, as duas pernas. Até o momento que a gente tinha visto ele. E tinha perdido os 2 braços aqui, ou seja, ele estava só com isso aqui, ó. E a mulher dele nos chamou porque ela estava muito cansada. Porque se tinha que levar para o banheiro, tinha que carregar ele. Se tinha que levar para a cama, tinha que levar ele. Se fosse para ver televisão, assistir televisão, tinha que levar ele. Se fosse para levar ao banco, tinha que levar ele. Ela estava cansada. E ela falou para a gente, para os pastores, a parte para ele não ficar triste. Disse, eu estou cansado, olha, eu não sei, eu estou jovem ainda aqui. Um homem jovem, irmãos. A diabetes acabou com aquele homem. Olha, eu não sei o que você estava esperando desse culto aqui. Mas, na madrugada, Deus me deu essa palavra aqui. Eu estava orando sobre essa palavra. E esta palavra aqui veio sobre o meu coração. Para que saiamos do comodismo o mais rápido possível. Porque o comodismo, tanto no lado espiritual, ele faz tão mal, como no lado físico. Tantas vezes, irmãos, nós pagamos um preço por deixar para lá os conselhos de Deus. Nós não atinamos para os conselhos de Deus. E por isso pagamos um preço. Deus, nessa noite, quer dizer para nós assim, olha, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Levanta-te, te ergue. Às vezes, irmãos, dormimos demais, o tempo se passa, e aí ficamos para trás. Deus quer que nos levantemos, nos despertemos. Quando eu trabalhava aqui com as crianças, nós pegamos uma orientação de um conselheiro, irmãos, dos Estados Unidos, que estava atento a toda a atuação de pedofilia. Você sabia que tem crente que não está preocupado com isso não, irmãos? Tem crente que vem para a igreja que não está nem preocupado, está aí, ó. Não ora por ninguém, aceitou Jesus, está na igreja, mas olha, vamos nos preocupar com as nossas crianças. Eu já disse para vocês, procurem ser na internet, assistam casais, assistam aquele filme, Tráfico de Inocentes. Quando vocês assistirem o Tráfico de Inocentes, que é o tráfico internacional de crianças para prostituição e para tirada de órgãos, para que sejam feitos, irmãos, oferendas, você fica irritado de ver aquilo. Mas não é irritado de ir lá pegar como os muçulmanos e matar, acabar, explodir, não. Nós precisamos ficar irritados, mas orar. E dizer assim, pastor Igor, o que eu preciso fazer aqui? Tem alguma coisa que eu preciso fazer aqui? Eu posso ajudar ali na salinha das crianças? Tem gente que não faz nada, gente. Acomodado. Aí cai lá, como a gente vai visitar, lá no Magalhães, e a pessoa diz assim, olha pastor, pelo amor de Deus, eu estou com um negócio aqui, eu vou morrer. Ora por mim, para que quando Deus me levantar daqui, eu vou evangelizar mais, eu vou para a igreja, não tem chuva, não tem sol. E por que nós não fazemos agora? Pelo comodismo. Esse comodismo, gente, é algo terrível. Deus não nos chamou como uma geração que fique, irmãos, sentado, vendo a pedofilia crescendo. Eu estou falando de pedofilia, mas é uma série de coisas que nos rodeia, irmãos, e ficamos criticando, só criticamos a cor, né, da igreja, criticamos as células, criticamos o pastor, criticamos as cadeiras, criticamos fulano que a gravata está para um lado, né, o pastor que usa a calça lá em cima, criticamos, mas quando a gente vai orar, a gente não vem. Quando é que vai ter oração aqui, Val, dessa semana? Olha, irmão, sexta-feira. E não é, porque lá onde eu pastoreava, irmãos, a vigília era até de manhã.
Era 9 da noite até 6 horas da manhã. Uma vez a gente orando, irmãos, lá no meio do mato, um caminhão bateu no porte, lá no carnaval, acabou o carnaval. Por quê, irmãos? Porque o povo se levantava para orar. O senhor quer acabar com o carnaval? Eu quero acabar, irmãos, com o reino de Satanás, que está fazendo com que o povo vive acomodado. Quando a gente fica acomodado, a gente só olha uma coisa: crítica.